Agora sim, gravando para quem chegar depois. Para quem chegar depois, a gente acabou de começar, fizemos apenas um centramento e eu comecei a me apresentar, tá? Então, eu vinha contando que eu estava em um momento em que eu não me sentia amada, só para resumir, tá, gente? Não me sentia amada, eu tinha que sempre ficar comprando migalhas de amor, me sentia muito insegura e estava em um momento de completa insatisfação na minha vida e na minha profissão, como se, assim, a única coisa que me mantia aqui eram meus filhos, eu sabia que eles precisavam de uma mãe, eu estava realmente nesse momento. E voltei da licença maternidade dos gêmeos em 2014, numa nova empresa, e em 2015 eu chutei o pau da barraca e saí sem nenhum plano B, saí para tentar algo completamente novo. E aí, nesse caminhar, eu comecei com programas de afiliados e eu sempre tive muita determinação naquilo que eu queria. Então, as coisas que eu fazia davam certo. E eu resolvi começar o meu próprio programa e durante a gravação desse programa eu comecei a perceber que eu vivia, assim, um relacionamento abusivo. A menina que estava me filmando, ela percebeu toda essa insegurança em mim e como ela já tinha passado por isso, ela captou e falou assim, olha, um relacionamento abusivo, ele não está na cara, nem sempre ele está na cara. E eu comecei a perceber que aquele afastamento, que ele me tirava da minha família, me tirava dos meus amigos, não concordava com nada, tinha conexão com isso. E nesse caminhar aí, eu atendi uma moça que é especialista nesse tema, e comecei a perceber muito do que estava acontecendo e tomei realmente, de fato, a decisão de me divorciar. Uma decisão muito desafiadora, quando a gente tem que dar conta do recado de tudo, né? 3 crianças, trabalhar em casa, não é fácil, não é simples. E, enfim, então passei por todo esse momento. E nesse caminhar aí, eu fui me aprofundando cada vez mais no desenvolvimento humano e fui percebendo que o que a gente é. Ninguém ensina a gente a ser, né? E o nosso grande problema está em a gente acreditar que está separado. Ninguém nos ensina a ser. Por exemplo, quando minha filha era pequena, que ela entrou na escolinha, eu recebia aqueles materiais, né, da escola e falava, gente, não faz sentido, isso foi a professora que fez. Que sentido faz eu receber um relatório de uma criança de 2 anos? Não é? Que sentido faz? E aí eu percebi, depois eu descobri a pedagogia Waldorf, me apaixonei pela pedagogia Waldorf. Lógico que tem diversos pontos, né? E eu percebi que tudo aquilo era algo que já estava em mim. Então, a gente vai percebendo. Eu sempre gostei de estudar PNL, sempre fui muito espiritualista, gostei muito de estudar esses temas de lei da atração. Quando eu tinha 19 anos, eu trabalhava no Mamãe Colori, para quem é de São Bernardo conhece, e lá eu montei o sebo, né? Eu comecei a montar o sebo lá, e foi lá que eu comecei a me deparar com diversos livros e me apaixonar cada vez mais por esse tema. Enfim, resumo da ópera, eu entrei num caminhar de desenvolvimento humano, fui fazer Master Coach, Theta Healing, Barras de Access, que tem sido maravilhoso para mim o Barras, Reiki eu já tinha feito com 19 anos, mas fiz novamente aí alguns anos atrás. E eu tenho 2 programas, né, o Mamãe de Sucesso e o Mulheres de Poder, que é de empoderamento feminino, e cruzei com a Ana aí num grupo de Theta Healing com a mesma intenção. Eu morava em Vinhedo e estava voltando para São Bernardo, e a Ana aqui em São Bernardo estava 20 anos longe de São Bernardo. Eu falei, putz, que legal, né? As mesmas ideias, acabou dando samba da gente criar esse grupo, esse movimento junto, para mulheres que estejam aí nesse momento que a gente viveu, de se redescobrir, de redefinir seus caminhos, de falar, cara, será que a vida que eu estou levando está me levando para onde eu quero estar, né? Quando eu penso assim, que vovozinha eu quero ser, que história eu quero contar da minha vida, o caminho que eu tô vai me levar para essa vovozinha que eu quero ser? Será que estou no caminho certo? Ou será que é momento de eu olhar para dentro, parar tudo, olhar para dentro, ver o que está acontecendo aqui, por que eu estou atraindo, por que eu estou criando isso para minha vida e organizar minha vida, mudar meus comportamentos, ressignificar minhas emoções e tomar um norte nisso. Certo? Ana, queria pedir para a Ana se apresentar também
e aí a gente dá continuidade em como que vai ser esse grupo. Ana, tá ouvindo? Travou aqui para mim, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim? Então, agora comigo, tudo bem, meninas? Meu nome é Ana Paula, para quem não me conhece. Eu sou mãe, né? Também sou divorciada há 5 anos. Eu sou professora de yoga hoje e terapeuta, mas o meu início foi... Eu sempre gostei muito de ciências e eu sonhava, quando pequena, em ser cientista e descobrir a cura para alguma doença, né? E eu gostava muito de plantas, então, quando criança, eu brincava com as plantas, macerava, fazia remedinho para as minhas alunas, ou para as minhas amiguinhas invisíveis, ou para as minhas bonecas, né? E aí, conforme eu fui crescendo, eu acabei me formando em Química e Biologia. Trabalhei bastante tempo na área, em indústrias químicas, e principalmente na indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica, ela me causava uma coisa que era assim, eu adorava estar entre os equipamentos de análises, né, e trabalhar com pesquisa, tudo, mas me causava uma coisa de que a indústria, ela era uma indústria da doença e não uma indústria da saúde, né. Teve um momento até que, principalmente com biologia, eu trabalhava com plantas medicinais e aí a gente entrava no mato para fazer coleta de plantas. E essa era uma parte que eu gostava muito, né? E eu falava, não, acho que não é por aí. Talvez a indústria farmacêutica, ela não está na mesma energia que eu. E aí eu acabei fazendo mestrado com psicofarmacologia, que são plantas medicinais que atuam no sistema nervoso central, uma parte de neurociências, enfim. Isso me agradava muito. E trabalhando, então, um pouquinho com isso, chegou um momento em que eu já praticava yoga, né? E eu me formei em yoga sem a ideia de que eu pudesse dar aula. Eu não tinha ideia de que isso seria a verdade para a minha vida. Eu simplesmente fiz porque era algo que eu gostava. Até que chegou um momento em que uma das minhas professoras falou assim, Ana, você é muito dedicada com yoga, você gosta muito de estudar, eu vejo que você gosta das práticas, perceba que vai ter um dia em que você vai ter tanto conhecimento e que você vai ter que colocar esse conhecimento para fora, então um dia você vai dar aula. E aí aconteceu, de um pouquinho antes de eu me casar, o emprego que eu estava ia me mandar embora, eu já sabia, e eu comecei a buscar outro emprego. E aí, um dia que eu fui entregar currículo, em frente à agência tinha uma academia, eu entrei na academia e falei, olha, eu sou professora de yoga, nunca dei aula, mas gostaria de dar aula. E aí eu tive a minha primeira oportunidade de dar aula de yoga e saí daquela empresa, né? Comecei a dar as aulas, aí me casei, engravidei, tive meu filho. E o yoga, ele veio nesse momento bem interessante, porque eu já não estava mais dentro da indústria, então não tinha mais aquelas 8, 9, 10 horas dedicadas a uma empresa, né? E eu podia me dedicar bastante ao meu filho e com isso, dar aula de yoga tornou isso ainda mais fácil. Eu comecei a perceber que nas minhas aulas de yoga, as alunas, elas ficavam até 1, 2 horas depois da aula para conversar comigo, porque de alguma forma elas sentiam que uma confiança em me contar muitas coisas. E eu sentia que eu tinha um ouvido muito bom para ouvi-las, e isso fazia muito bem para elas, e eu comecei a perceber que eu era, então, uma terapeuta. E a partir daí eu comecei a fazer cursos de terapia, e isso foi maravilhoso, porque eu trabalhava principalmente com mulheres, né? Eu também sou doula, então trabalhava com yoga para gestação. E meu público sempre foi feminino, e aquilo começou a ser tão curativo para mim e para as outras alunas, que quando eu entrei em contato com o sagrado feminino, parece que foi uma coisa que se completou. Olhar para os meus ciclos, né? Que era uma coisa que eu não via, foi muito bom quando eu me permiti isso. E isso também foi muito curativo.
Então, juntar as práticas integrativas, que foi aquilo que eu estudei, aquilo que vem me curando e ajudando a curar outras mulheres, com o yoga, com a minha experiência de vida, era algo que eu queria muito, muito juntar para poder passar para outras mulheres. E aí a Vanessa chegou e um dia a gente conversou, uma conversa, a gente viu que tinha muita coisa em comum. Eu, por um lado, um pouquinho diferente do dela, mas que isso se completava, e é por isso que a gente está aqui hoje, né, fazendo esse círculo de mulheres. Aqui em São Bernardo não existem círculos de mulheres, já faz muitos, muitos anos que eu tentei fazer, que eu tentei formar. Eu acho que talvez até por conta das pessoas não conhecerem o que não se formar. Mas a ideia é que, assim, é que um grupo de mulheres ele é um espaço para você falar em seu ouvido e que não tenha julgamento. E que isso vai ajudar a gente a trazer curas. E vai ajudar a gente a dar aquele empurrão para frente que a gente precisa, com as ferramentas da Vanessa e com as ferramentas que eu tenho para a gente olhar para dentro. Então, é muito importante que vocês estejam aqui hoje de coração aberto e eu agradeço. Um prazer estar com vocês. Obrigada. O que foi muito bacana dessa nossa união é que, apesar de nós duas estarmos nesse caminhar das terapias integrativas, a gente tem caminhos diferentes. Embora a gente tenha a mesma personalidade também, a Ana é um pouco mais calma, eu sou um pouco mais agitada. A Ana ela já tem um olhar bem mais feminino do que eu, até eu digo assim, ela tem um olhar bem mais direcionado para o cuidar mesmo. Eu já penso um pouquinho mais estratégia também, que eu vim da área de negócios, né? Eu trabalhei 15 anos na área de negócios como gerente de relacionamento e gerente de projetos, como também estruturação de empresas. Então, deu uma liga muito bacana. E eu acho que, assim, quando a gente pensou nesse nome, Florescer, que flor que eu quero ser? Né? Até ontem a gente estava conversando, eu falei, nossa, uma flor que eu gosto muito é o jasmim. E que flor que a gente quer ser? Né? E só da gente pensar na flor que a gente gosta, de repente o significado dessa flor pode ter uma conexão muito grande com a gente, com a nossa essência, com a nossa personalidade. Mas para além do significado da flor, o que eu realmente quero para a minha vida e por que que às vezes as coisas se repetem na minha vida. Por que que eu, falando de mim agora, sempre tive um sentimento assim de rejeição que me deixava travada, paralisada, tinha medo de falar, porque eu tinha certeza que qualquer coisa que eu falasse as pessoas não iam gostar. E por que que eu atraía cada vez mais pessoas que faziam isso comigo? E por que que simplesmente eu parei de atrair essas pessoas? Eu não simplesmente parei de atrair as pessoas. Quando a gente muda, o mundo muda. Porque, na verdade, o mundo ele é um reflexo, o nosso exterior é um reflexo do que está no nosso interior. Enquanto eu vibro aquilo, né, aquele sentimento, aquela angústia, é isso que o mundo vai trazer para mim. Para dizer, é isso que você está pedindo. É assim que o universo entende. É isso que você está pedindo. E é isso que ele vai trazer para mim. Então, para eu mudar aquilo que eu estou recebendo fora, as coisas com as quais eu estou me deparando, eu preciso começar a mudar dentro, né? E aí, aonde tudo começa? A gente entende que estamos todos lá felizes, morando na casinha do Papai do Céu, e eu imagino a casinha do Papai do Céu assim, um espaço bem iluminado, bem branco, onde a gente se confunde lá dentro, né? Nós somos todos um lá. Só que, ao mesmo tempo que somos todos um, nós somos, na verdade, um pedacinho do Criador, que temos toda uma história vivida de muitas e muitas existências. E existe um livro gigante onde tem lá tudo o que se passou. Não sei se vocês já ouviram falar dos registros acásticos, mas os registros acásticos é esse livro gigante que tem toda a nossa história lá. Então, ao passo que a nossa alma está descendo, está passando lá pelo livrinho para ver o que se passou na nossa vida, quais são as experiências que a gente vem viver aqui no planeta Terra, em paralelo a isso, vem caminhando a nossa ancestralidade. Então, vem lá os nossos bisavós, os nossos avós, e a nossa alma vem descendo
e vai unindo como um ímã mesmo, se aproximando. E na antroposofia, a gente entende que o primeiro filho plasma a união dos pais. É o primeiro filho que fica lá circundando aquele homem e aquela mulher que tem o DNA perfeito para ele experimentar o que aquela alma precisa desenvolver aqui, né? Então, nós que somos Theta Healers, a gente entende que as nossas crenças, elas estão no nosso nível de alma, no que a nossa alma veio experimentar, no nosso DNA, que é a estrutura realmente molecular que a nossa ancestralidade traz, ou seja, a história que a minha mãe, a minha avó, o meu pai, o meu avô e todo esse povo aí, né? A constelação traz muito isso, tudo que eles viveram está no meu DNA, no meu campo histórico, meu campo morfogenético, que é a vida que vai sendo plasmada ao meu redor, e também no meu nível primário, que é na minha infância. É a minha infância que vai consolidar tudo isso, por isso que o nosso papel como mãe é guardar os mistérios dos nossos filhos com muito amor, com muito carinho, e isso é extremamente desafiador, né? É a gente permitir que eles sejam quem eles são, sem projeções, sem expectativas. É a gente permitir que eles vão sim sofrer, que eles vão sim ter os desafios da vida deles e que a gente não vai conseguir tirar isso deles. Uma vez eu estava fazendo um treinamento maravilhoso e eu, por Deus ciência, teve uma troca de carona na volta desse treinamento e eu caí do lado do cara que é o braço direito lá do chefão da Condor Blanco e ele é especialista em pedras. E aí eu vim perguntando para ele o que significava aquela minha pedra e ele falou que significava que eu tinha que me reconectar com a minha ancestralidade, gerar amor e gratidão e perdão. Eu falei que não fazia nenhum sentido aquilo, porque eu já tinha feito tudo isso no meu processo de coaching, né? Eu lá muito mental, com a minha mãe e com o meu pai de criação. Ele falou assim, então você tá me dizendo? Ele falou assim, e seu pai biológico? Eu falei, sei lá, nem conheço. Como é que eu vou ser grata e vou perdoar uma pessoa que eu nem conheço? Ele falou assim, então você tá me dizendo que você não conhece 50% de você. Enfim, durante esse caminho, eu falei para ele que o motivo, né? Durante a conversa, eu falei assim, gente, o meu motivo é a minha filha. Eu quero ser uma mãe melhor para que ela possa, sei lá, não passar por tudo isso que eu estou passando, né? Ele virou para mim e falou o seguinte, olha, por melhor que você seja, quando seus filhos estiverem por volta de 25 anos, eles vão estar lá no consultório de um psicólogo reclamando de vocês. Eu falei, nossa, faz todo sentido, né? Não precisou esperar nos 25, agora com 14 anos já tá reclamando de mim pra caramba. Mas nós não somos perfeitos. Antes de sermos mães, antes de sermos pais, nós somos seres humanos comuns, com uma história também para ser cuidada. Então, esse nível primário, ele é muito importante, porque ele vai consolidar aquilo que aquela alma veio experimentar. Né? As crianças, na nossa infância, nós temos diversas necessidades, que no cognitivo comportamental, que é uma das linhas que eu atuo, são as tarefas evolutivas. Qual que é a primeira necessidade nossa? A necessidade de segurança. A criança não sobrevive sem ter alguém para cuidar dela, né? Ela precisa ser alimentada, ela precisa ser cuidada, porque ela simplesmente não consegue nem mexer a mãozinha no começo para se cuidar. Depois, ela precisa de conexão, ela precisa de amor. Depois, ela vai começar a andar, vai começar a falar, vai começar a cair, vai colocar o dedinho na tomada. Então, ela precisa desenvolver habilidades. E muitas vezes a gente quer ser super protetor e estamos inibindo os nossos filhos de desenvolver essa capacidade de habilidades, né? De se sentir capaz, de falar, nossa, eu vou lá, eu posso, olha só, eu levantei aqui, eu consegui chegar até a mesa, eu consegui carregar um copo de vidro, né? Depois, a gente precisa muito também daquele limite com afeto, porque o limite, o que é? Eu estou aqui dentro de um espaço bem pequenininho, inclusive, que é o meu limite, né? Ele traz esse calor, mas um limite não autoritário, um limite com amor, um limite com afeto, algo firme. Você pode até aqui. Na antroposofia a gente fala muito sobre não deixar a criança escolher um monte de suco, por exemplo. Ó, tem suco de uva ou de maçã.
qual que você quer? Ah, o que mais que tem? Tem laranja, tem morango? Não, hoje é uva ou maçã. Quando o pai fala assim, ai, filhinho, você quer contar historinha ou quer ir pro parque? Isso traz uma certa insegurança da mãe. Poxa, se eu tenho aqui 2, 3 aninhos, se minha mãe não sabe o que é melhor para mim, se é contar historinha ou ir pro parque, que segurança eu tenho, né? Então, são coisas simples, pequenas, que não caem a nossa ficha, mas é como vem formando a nossa infância. E depois, já a criança maiorzinha, ela tem necessidade de ser quem ela é, né? Ele começa a entrar na adolescência, quer usar piercing, tatuagem, pintar cabelo, e aquele pai rigoroso que não permite ela se expressar, o que ele vai falar para ela? Você não tem valor, né? Você não pode ser quem você é. E tudo isso vai fazendo muitas marquinhas na gente e vai ficando lá no porão do inconsciente. E são essas marquinhas que fazem a nossa vida acontecer como ela acontece. Como, por exemplo, eu fui casada durante 20 anos, eu vivi num presídio. Não assim, não. E por que a gente não consegue sair da merda quentinha? Não assim, vivi num presídio, não é isso. Muito pelo contrário, aproveitei bastante, fiz bastante coisa, mas eu não podia ser quem eu simplesmente era. Né? Era como se eu tivesse sempre tendo que atender uma expectativa alheia. Né? Ana, tem alguma coisa para completar? Tenho sim. Foi legal você falar dessa parte da infância, porque eu também acredito que até os 7 anos é quando a gente recebe a maioria das informações e se conecta a emoções e sentimentos da nossa vida. E depois, né, quando você falou, né, depois dos 25 anos que a gente vai procurar terapia porque acha que tem alguma coisa errada, e geralmente quem a gente culpa é a nossa mãe, a gente começa a descobrir que a gente culpa muito as pessoas, né? A gente sempre busca tirar a culpa da gente, a gente culpa os outros por coisas que aconteceram na nossa vida. E quando a gente começa a perceber que na nossa vida a responsabilidade é nossa, isso é muito importante. Eu descobri muito isso. Eu culpava meu ex-marido pelo fim do meu casamento, eu culpava inclusive outras pessoas, ou de coisas que não deram certo na minha vida, porque mas, foi por causa disso ou daquilo. E, na verdade, hoje eu sei que foi porque eu não acreditava em mim, porque em algum momento eu passei por uma situação em que eu me perdi, em que eu não acreditava em mim mesmo. Porque eu esperava que um reconhecimento dos meus pais ou algo assim, a gente sempre espera dos outros. E quando a gente começa a entender que é tudo nossa autorresponsabilidade, a nossa vida ela começa a mudar. Então, cada um tem a sua responsabilidade pela sua vida. E isso é muito importante. Outra coisa que para mim é muito importante é o perdão. Né? Quando a gente trabalha o perdão, muita coisa na nossa vida muda. E não é o perdão para o outro, né? A gente perdoa o outro para a gente ficar bem com a gente mesmo. Então, o perdão ele é fundamental. Olhar para a nossa criança, olhar para a nossa ancestralidade, né? E também perceber uma coisa que para mim é fundamental. Você falou assim, a Ana ela é um pouco mais feminina, tá? Eu acho que, na verdade, vocês vão descobrir aí no decorrer dos nossos encontros que eu neguei muito a minha feminilidade. E existiu uma dor muito profunda em mim com relação à feminilidade, porque eu não me aceitava. Eu cheguei a um momento a raspar o meu cabelo careca, porque para os homens não se aproximarem de mim, porque eu negava o meu masculino, o meu feminino. E, então, descobrir o quanto a sociedade diminui a gente como mulher e o quanto, na verdade, a gente tem um poder dentro da gente e que isso nos é negado, também é muito importante. Isso, para mim, foi muito, muito curativo. E acho que até por conta disso é que o meu trabalho é com mulheres, né? Eu gostaria muito de passar isso para o mundo. E aí a gente vem com um grupo que chama Florescer. E aí o Florescer é justamente aqui, alguém colocou aqui, a Sil colocou que quer ser um girassol, né? Eu achei lindo,
Porque ser o girassol é justamente isso, né? Tá aberto, tá voltado para o sol, tá voltado para a luz, e cada uma das flores elas têm um significado diferente, e é o nosso florescer, né? É a nossa busca por ser quem a gente é, aquilo que algum dia foi abafado, né? Então vamos todos florescer. Esse ponto do vitimismo eu acho muito, muito importante, porque eu também passei por esse processo de vitimismo, e quando eu estava nesse caminho sobre me divorciar, o que me impedia de me divorciar? Eu sempre falava que eu não tinha dinheiro para isso. Hoje eu tenho muito mais dinheiro do que eu tinha antes. Como que eu não tinha dinheiro, minha gente? Eu tinha uma filha e ganhava muito mais do que eu ganho hoje. Como que eu não tinha dinheiro para me divorciar? Não era a minha total insegurança. Eu fui me deixando levar por aquela merda quentinha, aquela vida confortável, por conta dessa insegurança. Mas eu ia falar uma outra coisa que agora me fugiu. Ah, sim, lembrei. Eu falava, o que eu quero, na verdade, quando eu comecei a me aprofundar, eu comecei a estudar a lei da atração, eu tinha 19 anos, quando eu montava a biblioteca do Mamãe Colorir. Mas comecei a me aprofundar nesse estudo lá em 2015. E aí eu parava para pensar, o que eu quero não é me divorciar, eu quero uma família feliz, uma família onde eu ame estar com a pessoa, né? Eu também tive muitas questões com o meu feminino. Eu quero uma família feliz, não é me divorciar. Como é que eu faço isso? Como que eu vou mudar ele? Eu não posso mudar ele. E eu sabia que, na verdade, eu tinha que mudar a mim. E eu não acreditava que era possível que eu pudesse ter uma família feliz, sabe? Mamãe, papai e filhinho. Porque eu não gostava dele. Por mais que ele mudasse, eu não gostava dele. E esse não acreditar, não conseguir ver que isso é viável, que é possível para a minha vida, fazia com que eu ficasse ali onde eu estava, achando que eu estava errada, que eu não ia ter outra opção de futuro. Isso é também um vitimismo, né? Quando a gente não está acreditando em nós, não está acreditando num outro caminho, de uma certa forma, é também um vitimismo. E o primeiro passo, assim, para a mudança é a gente decidir que a gente não quer mais estar onde a gente está. Eu não vou ter o pai dos meus filhos como uma família feliz, mas eu posso ter outra pessoa, ou eu posso até mudar o que eu quero. A única coisa é que do jeito que tá, não tá legal. Não quero isso. Então eu tenho que planejar e resolver essa questão que não tá legal, que eu não quero, né? E essa autorresponsabilidade é importante, porque quando eu me vitimismo, o que eu tô fazendo? Eu tô dando o poder da minha vida na mão dos outros. E se eu pego uma pessoa que adora tomar conta da vida dos outros, o que vai acontecer? Eu vou virar um fantoche. Um fantoche, pensa só. Eu que não tenho nenhum poder pessoal na minha vida, de puxar as rédeas da minha vida nas mãos de alguém que tem total poder no mundo. A gente vira um fantoche. Isso é na mão da mãe, na mão do pai, na mão do marido, na mão da amiga, na mão do chefe, na mão do filho, na mão de quem for. Então, qual que é a nossa intenção? Eu acho que, em primeiro lugar, é expandir essa consciência, é ter esse espaço do não julgamento, porque à medida que eu julgo o próximo, quando eu entendo que somos todos todos viemos do mesmo lugar e vamos para o mesmo lugar, eu estou julgando a mim mesma. Toda vez que eu entro nesse espaço de julgamento, eu estou julgando a mim mesma. E imagina só quando eu me julgo. Imagina só quando eu fico me criticando, que isso não está bom o suficiente, ai, que eu errei nisso de novo, quando eu fico com esse foco no negativo. Se eu sou um pedacinho lá do Criador e eu me julgo, eu estou julgando quem? O Criador, que me fez toda errada. Então, eu estou contra Deus. Eu estou contra o Criador. Cada um de nós somos uma pecinha perfeitamente criada por Ele.
À medida que eu me julgo, que eu julgo o próximo, eu estou me julgando e julgando o Criador. Isso é um exercício diário, né? Entender também que muitas vezes nós estamos todos numa placenta. Estamos todos numa placenta. E às vezes esse julgamento a gente está captando no ar, não é um julgamento meu mesmo. A gente está captando. As pessoas estão vivendo papéis. E a partir do momento que eu escolho mudar o meu papel, as pessoas escolhem me ver de forma diferente. Então, vamos traduzir um pouquinho isso aqui. Vamos supor que eu estou vivendo o papel de mãe pobre coitada. Né? Mãe coitadinha, que não tem tempo para ela. E que eu também vivo esse papel de vez em quando, né? E é uma escolha nossa se ligar que a gente está nesse papel e se ligar sair dele. Quando eu visto essa camiseta aí, esse papel, esse chapéu de pobre coitada, as pessoas vão sentir o meu cheiro de pobre coitada e vão me fazer tornar cada vez mais uma pobre coitada, gente. Quando eu visto o chapéu da rejeitada, as pessoas vão sentir o meu cheiro de rejeitada e vão me rejeitar cada vez mais. Como que eu mudo isso? Entendendo que chapéu que eu estou usando, o que eu estou sentindo, o que geralmente acontece na minha vida, qual que é a origem disso tudo. Não que a gente vai ficar cavando. É importante. Por que é importante a gente entender essa origem? Porque à medida que eu tomo consciência, fica muito mais fácil de eu mudar. Mas não necessariamente você precisa saber a origem, até porque a origem está lá na sua alma, a origem está lá naquilo que o feto sentiu de alguma experiência que a mãe viveu, um acidente de carro aí. Como que ele se sentiu inseguro lá? Será que eu vou continuar vivo? E essa insegurança vem por toda a vida. E aí a gente vai trazer ferramentas para ir ressignificando essas emoções, para ir mudando tudo de dentro para fora. Porque às vezes a gente até quer chegar em algum lugar. E a gente até faz tudo para chegar naquele lugar. Mas a gente quer mentalmente, o nosso corpo, as nossas ações, as nossas emoções não estão indo para o mesmo lugar. É preciso ter essa integração do que eu penso, do que eu sinto e do que eu quero, né? Do que eu faço, do movimento que eu faço. Alguma coisa mais, Ana? Não estou ouvindo. Peraí, seu microfone está fechado. Agora sim. Falando um pouquinho sobre o poder do pensamento, a gente é mesmo o que a gente pensa, né? E aí eu me lembrei de uma coisa. A gente tinha comentado a respeito do poder do pensamento e o quanto isso modifica a nossa vida quando a gente pensa, e principalmente quando a gente coloca a emoção naquilo que a gente deseja. Isso vai ser um trabalho que está aí dentro do Florescer. Mas ontem eu estava falando com a Vanessa, te peguei de surpresa, hein? Que existe um exercício fantástico para a gente conseguir sentir o que é esse poder do nosso pensamento. Uhum. E aí? Vamos fazer? Vamos. Vamos. Quer que eu faça? Eu quero. Então tá. Então vamos lá. Levantem-se todas, se possível, né? Para vocês sentirem como que é esse poder aí do que a Ana está falando. Vamos lá. Deixa eu chegar mais para frente, senão meu fone vai cair. Vocês não estão me vendo aqui porque a câmera... Ai, derrubei o celular. Vamos ver assim. Agora dá. Olha para o seu pé. Firma bem ele onde ele está. Meu espaço é tão pequeno aqui que eu não consigo nem abrir o braço, mas então eu vou fazer de conta só que eu abro. Firma ele aí aonde você está. Abram os braços, tá? Não desgruda o pé. Não desgruda o pé. Cola o pé aí onde você está. Agora, olha para sua mão direita e vira seu corpo todo para o lado direito. O máximo que você consegue ir.
sem tirar o pé do lugar. Chegou lá no seu máximo, marca esse lugar onde sua mão parou. Sei lá, de repente tem um porta-retrato, uma maçaneta, marca esse lugar aí onde sua mão parou, certo? Agora volta para o seu centro, sem tirar o pé do lugar não sai daqui por nada. Certo? Pode soltar os braços, relaxar os braços, o corpo. Agora fechem os olhos. Toma uma respiração profunda. E imagina que vocês estão fazendo esse mesmo movimento. Imagina que vocês abrem os braços e vão virando o máximo que vocês conseguem. Observe a sua mão chegando lá naquele ponto que você marcou. Agora imagina que você avança mais um pouquinho. Avança o máximo que a sua mente consegue trazer que você avançou. E volta para o seu lugar. Agora abram os olhos. Abram os braços novamente. Olha para sua mão direita e agora vai de novo. No mesmo lugar, o pé firme de novo, avança, avança, avança. Olha lá aquele ponto que você marcou e continua. Até o máximo que você conseguir chegar. Chegou no máximo, pode voltar. Quem conseguiu passar do mesmo ponto que chegou a primeira vez? Passaram? Todas passaram? Então, aí é que está o poder da mente. Por que da primeira vez não conseguiu? Né? Primeira vez vocês tinham ido no máximo que vocês conseguiram ir. A gente pode chegar até onde a nossa mente nos leva. Como é que foi para vocês? Como é que vocês sentiram? Nossa mente pode nos limitar, né? Exato, incrível. É isso mesmo. É isso que a gente quer. Então, é isso que a gente fez nesse exercício simples com os nossos braços. É o que a gente vai fazer com a nossa vida. E cada vez um pouquinho mais. Porque não dá para eu imaginar que eu sou milionária igual a Xuxa, porque está muito longe. Está muito longe da minha realidade. Eu não consigo imaginar isso. Falar, ai não, gente, uma casa grande assim vai me dar muito trabalho. Mas que trabalho vai me dar se eu tiver 1 milhão de funcionários? Né? Mas está muito longe da minha realidade isso. Então, o treino que nós vamos fazer é de ir aos pouquinhos. É ir expandindo a nossa mente, expandindo a nossa consciência, expandindo o nosso ser cada vez um pouquinho mais e alcançando pequenas metas para a gente se tornar a vovozinha que a gente quer ser. E para a gente fazer isso, a gente vai ter momentos de dor, por isso é o bacana desse grupo, a gente vai ter atividades em duplas, a gente vai trocar as duplas, a gente quer gerar aqui engajamento e que uma fortaleça a outra sem julgamento. Pode ser que você caia com uma dupla que é totalmente diferente de você. E acredite, o universo vai colocar a pessoa certa no seu caminho para te trazer alguma coisa. Porque na vida, tudo é bênção ou aprendizado. Né? Me embananei toda e me arrepia pensar no significado disso. É maravilhoso, gente. O poder da nossa mente. Uma das leis herméticas, aliás, a primeira lei hermética é que Deus é mental. Olha só, Deus é uma mente, é uma supermente. A Mônica, sonho não tem tamanho. Então, gente, sabe? Tem gente que fala de crianças cristais, adultos índigos, né? Na Consciousness, né? Na Access Consciousness, a gente fala dos humanoides. Essas pessoas que não estão satisfeitas aonde estão, que está sempre buscando por algo, que se julga muito também.
e que tem um sonho e que acha que quer mudar o mundo, né? Acha que quer mudar, não acha que quer mudar o mundo, de repente é um humanoide, é um ser que não é simplesmente um ser daqui, tá aqui realmente para colaborar com o universo nessa expansão da consciência. O nosso planeta, ele está mudando de vibração, então a gente precisa se alinhar a essa nova vibração do planeta. E à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai trazendo mais pessoas para esse caminho. Vamos olhar então para essa parte dos ciclos, essa parte do feminino, uma parte mais voltada realmente a autoconhecimento, exercício para a gente entender quem que a gente é, só que sem projeção. Quando eu nós fizemos uma live aí do Enneagrama essa semana, e eu comentei da minha personalidade, e acabo me conectando com pessoas que têm personalidades semelhantes à minha. Só que quando eu visto essa camisa, eu sou tal tipo. E eu sempre falo isso. Significa que eu não posso ser diferente? Significa que eu estou amarrada nisso? Não. Nós temos sim uma personalidade, porque a gente precisa dela para sobreviver aqui no plano terrestre. Nós não somos essa personalidade. Mas eu sou um ser expansivo. Então eu não posso me amarrar em uma coisa. Eu posso o quê? Observar o que eu sou, como que eu posso usar isso de bom e o que eu preciso desenvolver. E todos nós podemos qualquer coisa. O que um pode, né? Napoleão Hill fala isso. O que uma pessoa pode fazer, qualquer outra pessoa pode fazer também. E a gente só pode criar aquilo que a gente consegue visualizar. É impossível eu colocar esse telefone no mundo se eu não conseguir visualizar ele. Então, quem criou o telefone móvel, ele visualizou essa oportunidade de como seria ter um telefone móvel. E quem criou o primeiro telefone móvel não criou um iPhone. O iPhone veio depois, porque a gente primeiro cria e depois a gente aprimora. A melhor Ferrari é sempre a próxima Ferrari. O mundo é uma constante evolução. Então não dá para a gente esperar que esteja perfeito para a gente poder colocar no mundo. A gente precisa ir melhorando dia após dia, versão após versão. Então esse ano nós vamos ser uma flor e o ano que vem nós vamos ser uma outra flor. Uma outra flor, de repente até o mesmo tipo de flor, né? O iPhone não vai deixar de ser iPhone, mas uma flor mais bonita, uma flor mais florida, uma flor de repente maior, uma flor que dure mais. Tá, essa é a nossa proposta aqui para vocês. E é muito bom estar aqui com vocês. A gente aprende demais também. A gente pratica junto todos esses exercícios. É uma forma, inclusive, da gente colocar tudo isso em prática. É difícil a gente mudar, mais desafiador, né? Não difícil. Tem algumas palavrinhas aí que a gente tem que tirar do nosso vocabulário. Mas é mais desafiador a gente mudar quando a gente está sozinha. Agora, quando a gente está com outras pessoas no mesmo barco, a gente consegue. Sabe por quê? Nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Se eu estou no meio de um momento não muito agradável, certamente as pessoas que estão no meu convívio estão me fazendo sentir daquela forma, né? É o que eu estou atraindo. Então, o que eu preciso? Eu preciso buscar um outro convívio que vai me fortalecer a ir para um outro caminho. Significa que eu vou deixar de falar com essas pessoas? Não. Eu me casei para fugir da minha mãe e acabei me casando com a minha mãe. Porque o papel que meu marido trouxe para a minha vida era o papel que a minha mãe representava na minha vida. Eu me divorciei e fiz o quê, gente? Saí de Vinhedo, uma cidade maravilhosa, para voltar para São Bernardo. Pensa no quanto eu não refleti antes de fazer esse movimento. Falei, o quê? Acabei de divorciar da minha mãe, eu vou voltar para perto da minha mãe? Que maluquice é essa? Que maluquice é essa? Mas eu senti que eu precisava voltar para as minhas raízes. Né? Meu corpo falou, vai lá. Só que a forma como eu lido com a minha mãe hoje é diferente da forma como eu lidava com a minha mãe antes. Porque eu trabalhei isso aqui, em mim. Ela mudou? Ela não mudou. Mas a forma como eu interpreto, como eu vivo, como eu administro tudo isso, é o que mudou.
As pedrinhas no nosso caminho nos fortalecem mais do que as flores, verdade. É isso mesmo. Então, bora expandir essa união. Qual que é a nossa proposta? Grupo no WhatsApp, para a gente ir se fortalecendo no dia a dia. Vamos... Vinhedo dizem que é maravilhoso mesmo, gente. Eu morei em Valinhos, em Vinhedo, que é assim, coladinho um do outro. Eu, quando eu morava lá, eu falava que só saía de lá para ir para a Flórida. Ah, não, se aparecer uma oportunidade da Flórida, eu saio daqui, senão eu não saio, olha só. Voltei para São Bernardo. Mas tá bom do jeito que tá também. Então, vamos fazer esses exercícios. Eu e a Ana estaremos no grupo também, mas como a nossa expectativa é que gerem trocas entre vocês, a gente não consegue acompanhar todas as trocas, então a gente vai pedir para que vocês marquem, aí a gente vai colocar algumas regrinhas dos horários que a gente vai estar lá disponível para responder o que tiver lá marcado a gente. A nossa proposta é que os encontros sejam quinzenais. O que nós pensamos? Encontros semanais, às vezes a gente tem outros compromissos, né? Que no nosso mundo é uma correria danada, e às vezes fica muito pesado para a gente fazer semanalmente. Em contrapartida, uma vez por mês fica muito distante, a gente acaba se distanciando. Por isso que pensamos, para facilitar e a gente conseguir ter esse calor, fazer esses encontros quinzenais. Como eles serão totalmente online, não necessariamente precisa ser de sábado, pode ser dia de semana. Então, nós vamos mandar um formulário para vocês, sugerindo 3 dias e horário, e aí a resposta que for a maioria, a gente fecha, tá? A gente pensou em fazer um dia de semana à noite, como tem gente que trabalha fora, eu acho que é o que mais ia viabilizar. Mas também podemos abrir a oportunidade de manter de sábado, abrir a oportunidade, vamos ver o que a maioria decide. E eu imagino que sendo quinzenal, por mais que você fale assim, nossa, eu tenho um compromisso, de 15 em 15 dias pode ser que eu consiga remanejar esse compromisso para estar ali. E se por algum motivo naquele dia der uma dor de barriga e não puder estar, nós vamos gravar os encontros e vamos deixar disponível para vocês. E aí o compromisso de vocês é de assistir o encontro que vocês perderam antes do encontro seguinte, para não se perder. Aí, amor, já adiantei meus compromissos aqui. Isso é comprometimento. Quando eu faço uma primeira sessão de coaching, na verdade, eu não fecho um processo de coaching sem esse encontro que eu vou entender se a pessoa realmente está preparada para passar por um processo de coaching. Porque o coaching ele pode ser muito transformador, mas ele também pode fazer com que a pessoa se sinta ainda mais para baixo. Se ela não tiver compromisso com ela mesma, ela não está preparada para seguir um processo. Ela precisa se comprometer. Eu já demiti cliente que não quis ser demitido e voltou. Eu falei para... E hoje ela se tornou uma grande amiga minha, mas eu precisei chegar num momento e falar para ela, eu vou te devolver o dinheiro porque você não está comprometida com o seu processo. Ela, como assim? Não, pelo amor de Deus, eu vou me comprometer. Então, um avião para voar, ele precisa de 2 asas. Uma asa só não faz um avião decolar, né? Uma asa é a gente aqui facilitando esse processo para vocês, e a outra asa é vocês se comprometendo com vocês mesmos. Complementos, Ana? Acho que já passou aqui. Acho que foi a Érica que falou que a gente tem mesmo que se unir. A gente tem mesmo? Não entendi. Ela vem num momento muito, muito importante. Sim. A gente tem mesmo que se unir, né? Nós, mulheres, temos mesmo que se unir. Por quê? Primeiro que, assim, já é curativo a gente ouvir a história umas das outras. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que está sozinha e quando a gente ouve a história da outra, a gente fala, nossa, olha que força que a gente tem. A gente não ouve nossas histórias para a gente se fazer de coitada. Na verdade, a gente conta para ver o quanto a gente é forte, do quanto foi essa superação desses desafios, né? E outra coisa, eu percebo muito, desde o momento que eu comecei a enxergar esse feminino, eu percebi que quando eu estava dentro da indústria, né, trabalhando na empresa, no corporativo,
as mulheres elas estavam mais competitivas do que cooperativas, né? Então, a gente entrou mais ou menos no mundo masculino, onde se compete, onde você tem que ser melhor. E, na verdade, a energia feminina ela não é competitiva, ela é uma energia cooperativa, né? E a gente está percebendo que essa energia nova que está rodando no planeta, ela está voltando a ser feminina. Ela precisa ser amorosa, precisa ser acolhedora. Chegando, então, essas crianças, né, índigo, cristal, a gente, como mãe, como mulher, começa a enxergar essas coisas através das nossas crianças, ou através da gente mesmo, ser um adulto índigo hoje. Então, essa delicadeza que o mundo precisa, menos guerra, menos desunião, menos violência. A gente já passou por tudo isso há milhares de anos e agora é uma outra se une, né? Simplesmente por a gente, de repente, fazer uma meditação de amor para o planeta, e que isso é uma coisa muito feminina, muito amorosa, muito acolhedora, isso já muda. Então, as energias que estão correndo agora no planeta, elas são femininas. Estar num círculo de mulheres para vocês vai ser maravilhoso, porque a gente vai conseguir enxergar isso, a gente vai enxergar muitas sombras e a gente vai curar essas sombras que precisam ser curadas para que a gente possa ser mais amorosa e possa levar esse amor. Porque não é só para curar a nossa vida e para a gente ser uma mãe, uma esposa ou filha melhor. É para a gente estar num mundo melhor, né? Então, o nosso círculo, a intenção do nosso círculo é justamente isso, para que a gente seja cooperativa e para que a gente, juntas, possa andar mais rápido e avançar ainda mais. Tá bom? É isso. Queria abrir o espaço para vocês comentarem, percepção, dúvidas, o que vier. Quem quiser abrir o microfone. Oi, bom dia. Bom dia. Meu nome é Estela, né? E eu tenho dúvidas assim, como vai funcionar os encontros, né? Vocês falaram sobre os horários, que a gente vai tentar combinar, né? O dia que seja melhor, mas eu queria entender um pouco mais sobre a duração, como, né? O que vai conter nos encontros, porque eu acho que eu não entendi muito bem a parte do programa, assim, dos encontros, o que a gente qual vai ser assim, o tema, né? Enfim, trabalhado. Nós temos uma lista de temas para trabalhar. Uhum. O horário vai ser duração de 1h30, tá? Às vezes a gente tem tendência de atrasar, a gente sempre conta com atraso, né? Nosso jeitinho brasileiro de ser, e acaba que um atraso inicial pode postergar. Então, nós vamos ter uma tolerância aí de 5 minutos para começar, para que a gente possa se centrar, chegar, às vezes atrasa um pouquinho para a conexão, demora para ligar a câmera, microfone. Então, vamos ter essa tolerância de 5 minutos para começar e tolerância aí de 5 minutos também para terminar, mas a nossa intenção é ficar dentro desse horário porque o nosso tempo é o que a gente tem de mais precioso, né? Para respeitar o tempo de vocês, tá? Deixa eu abrir aqui os temas que a gente listou, que aí eu já vou falando para vocês, mas acima disso, nós não... Uma coisa que eu e a Ana chegamos num consenso bem bacana é de não fechar. A consciência, ela tudo inclui e nada exclui. A consciência não tem julgamento. Então, se de repente a gente sentir que está precisando trazer um outro exercício, que além de todos esses temas, exercícios que a gente pensou para o grupo, existem mais uma biblioteca imensa de coisas que a gente pode fazer. Então, se a gente sentir que precisa trocar um determinado tema, trazer algum outro exercício conforme o que vocês virem trazendo para a gente vai mudar esses temas, tá? Então, deixa eu só abrir aqui a nossa listinha de possibilidades para vocês terem uma ideia do que a gente vai fazer. Eu tô com ela. Quem quiser ir falando, pode falar também. Depois a gente coloca aqui no chat, pode ser? Sim, sim. Posso falar? Pode falar.
Vou colocar alguns temas, tá? Então, depois a gente coloca aqui no chat para vocês. Então, é Roda da Vida, Sagrado Feminino e os Ciclos da Mulher, Onde Me Perdi de Mim, Encontro com Ancestralidade, Integração com Pai e Mãe, O Útero e Nossas Criações, Cocriando Nossa Vida, Identificando e Potencializando Recursos Internos, Autoimagem, Mandala Lunar, Metas Inabaláveis, Limitantes e também um pouquinho de ginecologia natural. Como a Vanessa falou, esses são alguns temas que a gente pode abordar dentro daquelas etapas que a gente falou, né? A etapa 1, que é o plantio, a etapa 2, que é a semeadura, e a etapa 3, que é a colheita. Mas a gente também está aberto para aquilo que a gente sentir no grupo, de repente, e isso provavelmente vai acontecer dentro do alinhamento que a gente começa a ter, né, entre nós mulheres. De repente vem um tema que está sendo importante para a maioria de vocês e a gente muda aquele tema para trabalhar outro, tá? Aquilo que é a demanda, tá bom? Sim, e como a gente vai estar no grupo, além dos encontros, nós vamos propondo também exercícios, atividades para vocês no grupo. Então, um tema que a gente, de repente, fala assim, olha, ao invés de eu falar aqui sei lá, um exemplo aí da Roda da Vida, que é um dos nossos primeiros temas a serem olhados e que a gente tem que olhar para ele, mas só para usar ele como referência. Vamos trazer para esse encontro um tema sobre dinheiro, algo assim, mas aquele tema que a gente, de repente, mudou, não significa que ele não vai ser abordado. Tem espaço para ele ser abordado em outros encontros ou também dentro do grupo, tá? A Alessandra perguntou em termos de investimento, como é que vai funcionar? O investimento é R$50 por mês e estaremos conectadas aí até o final do ano. É a nossa meta. Estou com o convite da Eliane. Na verdade, moro em Natal. Uma satisfação estar no grupo, muito bom. Não consigo participar de todos os encontros, tem dias que estarei de plantão. Esse é um ponto importante, que pode acontecer de algum encontro a gente não conseguir estar presencial. Aí tem a gravação do encontro, né? O que a gente pede para vocês é assistir a gravação, aquela energia, né? O que a gente entende? Um dos princípios da física quântica é a não localidade. O fato de você assistir aquele encontro posteriormente não significa que você não está ali conectada com a gente. Aquela energia está ali. Mas é importante assistir antes do encontro seguinte. O que mais? Respondemos as dúvidas? Eu tenho até uma aqui? pergunta. A gente vai ter, durante, né, esse percurso, né, vai ser quinzenal, né, os encontros, mas nesse intervalo a gente vai ter um material de apoio para a gente estar fazendo uma leitura, fazendo, sei lá, um vídeo, não sei, alguma coisa nesse sentido, para a gente poder conhecer melhor, né, sobre os assuntos, né, que vão ser tratados. Sim, tudo que a gente trouxer para vocês nos encontros, pensa que todo tema ele pode ser muito expansivo, né? Então, a gente pode trazer um determinado tema e para quem quiser se aprofundar mais ainda naquele tema, a gente tem vídeos, no meu canal tem diversos vídeos de alguns dos temas que a gente vai fazer. A gente pode trazer também um autor importante naquele assunto para vocês poderem se aprofundar. Nós vamos trazer exercícios para vocês fazerem entre um encontro e outro, senão fica solto, fica perdido, fica vago, né? A proposta não é gerar informação, a proposta é gerar transformação, conexão realmente. E a gente só consegue se transformar quando a gente sai daqui e traz para cá. Quando a gente coloca em movimento, em ação, aquilo que a gente está ouvindo, que a gente está aprendendo. Que a gente aprende na prática. Coloquem os canais de vocês, vamos colocar. Vamos criar o grupo lá no WhatsApp, né? E aí a gente compartilha lá todos os canais, Instagram, YouTube. Os meus canais estão mudando de nome a partir do dia 16, né, Ana? Que a Ana também é numerologista, então ela trouxe a melhor data aí para eu mudar o meu nome.
Ainda dá para convidar mulheres para participar do grupo? Dá sim. Quanto antes vierem, melhor. Mas o nosso próximo encontro, a gente vai definir junto as datas, mas vai ser mais ou menos daqui 15 dias. Se elas entrarem no grupo antes desse primeiro encontro, é importante. E aí, o que a gente partilhou no grupo antes delas entrarem, a gente compartilha com elas, explica tudo direitinho para elas no privado. Tá? Mas segunda-feira a gente já começa a montar o grupo. É isso mesmo. Eu tenho um grupo de desafio, né? Que é um grupo que é uma transformação rápida, sabe? E o bacana desse grupo é que teve uma das meninas que participou, que ela falou assim, nossa, no 5º dia, parece que teve um insight tão grande que ela falou, anos de terapia não me tirou dessa sensação depressiva que você me tirou com esse exercício. Mas, assim, o que é isso? É a gente estar disposto a fazer o exercício. E a primeira pergunta que a gente faz é, como é um grupo rápido, eu não consigo me aprofundar em um determinado tema, né, naquele grupo. Aqui a gente vai conseguir se aprofundar mais, que a gente vai estar 1 ano junto. A primeira coisa é a gente se perguntar, quem sou eu? Quem eu estou sendo? Quem eu quero ser? E quando a gente pergunta isso, fica muito vago, é muito difícil. As primeiras vezes que me veio essa pergunta, quem é você? Eu falo, sou mãe. Sou mãe, sou administradora, o que mais? O que a gente vai trazer são outras perguntas poderosas, outras ferramentas para ajudar a gente realmente a entender quem somos, aonde estamos, para onde queremos ir. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, a gente vai aprender a ressignificar a nossa história, as nossas emoções, entender essas emoções, entender quando isso acontece, olhar para a nossa criança que ficou abandonada durante muito tempo. O adulto não chora. Adulto saudável não chora. Um adulto saudável. Quem chora, quem se magoa, é a nossa criança ferida que a gente traz por toda a vida. Então, eu ainda me magoo, né? Eu ainda sou humana. E quando isso acontece, eu vou lá e pergunto para minha criança o que está acontecendo com ela, o que ela está sentindo. E cuido dela. Porque uma coisa que vocês vão aprender nesse caminhar é que ninguém vai trazer para vocês aquilo que vocês precisam, o afeto que vocês precisam. Porque embora todos temos as mesmas necessidades básicas, né? As mesmas necessidades que a criança tem aí no seu desenvolvimento, cada personalidade tem uma necessidade específica num tamanho específico. E a única pessoa que conhece a dor que você viveu é você. Então, o que a gente vai trazer são ferramentas para te ajudar a curar a sua própria dor. Eu não posso curar a dor de ninguém, né? Senão seria só um remedinho para tampar a dor ali. E, na verdade, a gente não quer só tampar aquela dor. Eu não vou só passar a mão na cabeça. A gente, sim, vamos acolher, vamos passar a mão na cabeça, mas não é isso. É trazer trazer ferramentas para que vocês possam se entender e se curar, porque somente vocês, somente cada uma de nós conhece a dor e a história que a gente viveu, ninguém mais. Ninguém mais sentiu. É isso mesmo. Na verdade, quando a gente fala que nós somos facilitadoras, é através desse processo que a gente vai facilitar que vocês se autocurem, né? Que vocês enxerguem onde está pegando, onde que está a dor, né? E se libertar dela, e fazer a transformação na vida de vocês. Porque senão seria mesmo só um remediar, né? A gente vai estar facilitando, vai estar conduzindo para que você enxergue aquilo que é onde está doendo, que é onde é o desafio, e trazer a consciência. Quando você traz a consciência, é que você muda, e é transformador.
A Eliane está dizendo aqui, antes do encontro, estava numa reunião com o pessoal do IBCP e participei de uma constelação. Na hora de visualizar e conversar com meus pais, sempre acabo chorando. Também passei por muitas constelações. E também foi muito desafiador em muitos momentos. E a criança, um ponto importante de trazer para a gente. Como é que a nossa criança aprendeu? Como que a nossa personalidade se formou? Existem duas formas que a gente aprende. A gente aprende num alto impacto emocional, seja ele positivo ou negativo. Então, uma criança que teve, sei lá, um bullying muito forte, foi esquecida em algum lugar, se perdeu, foi assediada, foi abusada, um alto impacto emocional cristaliza ali uma marca muito forte, né? Pronto, marcou aquilo. E ela toma aquilo como verdade para o resto da vida. Ou até ela decidir que ela não quer mais aquilo. Ou a outra forma como a nossa criança aprendeu a ser quem é, né, desenvolveu aí a sua personalidade, foi através da repetição. Quando repetidamente uma determinada situação aconteceu com ela, determinadas vozes invadiam a mente dela. A partir daquela repetição, ela também aprendeu alguma outra coisa. E muitas vezes eu atendo as pessoas que nem se lembram do que aconteceu. Mas aconteceu. Né? Para formar tudo que se formou, aconteceu alguma coisa. Essa é a forma que, nesse caminhar, a gente vai facilitar para que vocês reaprendam o caminho que vocês querem seguir, a partir da repetição e de alguns impactos emocionais. Por isso que a gente queria esse encontro ao vivo, porque ao vivo a gente consegue ter essa emoção mais forte, né? Mas a gente também consegue viver essa emoção aqui no online, que foi o que vocês viveram quando vocês fizeram aquele exercício do braço. Traz um impacto emocional, fala, uau, entende? É isso, são esses dois caminhos que as ferramentas que a gente vai trazer vai colaborar para vocês. Estou muito animada para conhecer mais sobre o sagrado feminino também. A Thaís? Vou falar um pouquinho, tá, dele. Thaís, a gente vai trabalhar o sagrado feminino e hoje, na minha aula de yoga, né, eu tenho uma aula de yoga antes desse nosso encontro, e eu trabalho yoga junto com o sagrado feminino. Então, a gente trabalha os nossos ciclos, o nosso ciclo menstrual, junto com os ciclos da Lua. A Lua que nós estamos hoje é uma Lua nova, né? Dentro da Lua nova, a Lua nova é aquela que a gente está, onde a gente vai realmente, a parte do cereal, a parte da lá quietinha, e ela vai, então, depois brotar e vai florescer, né? Crescer e florescer. Me veio uma frase que eu achei que foi fantástica, eu falei para as minhas alunas hoje, e queria passar essa frase para vocês, tá? Que é justamente o que a gente vai fazer. Então, é assim: precisei me decompor para regenerar, morrer para renascer, e, enfim, ser capaz de acessar os meus finais de ciclos que acabaram de chegar, respeitando e amando todos os meus processos, tá? Então, é mais ou menos isso. A gente inicia na Lua Nova, por quê? Porque a Lua Nova, ela representa a parte do nosso ciclo onde a gente está menstruando. Quando a gente está menstruando, a gente está naquele aspecto do morrer e do nascer, do renascer. O morrer, ele representa o final de um ciclo. Quando a gente finaliza um ciclo, é exatamente quando a gente começa outro. Então, hoje a gente está começando um novo ciclo, né? Junto com a lua cheia, junto com o que seria a nossa duração, né? Então, para que esses ciclos eles morram e iniciem, a gente precisa ter consciência deles. Nós acabamos perdendo um pouquinho da consciência dos nossos ciclos, principalmente por conta do nosso calendário. O nosso calendário é aí de 30 dias, 28 dias, 31.
E isso foi feito mais ou menos para a gente se desconectar do que é a natureza, porque a natureza feminina, ela é cíclica. Ela tem aí esse ciclo que está junto com o ciclo da Lua, né? Nos ciclos lunares, diferente dos homens que são solares, eles também têm um ciclo, né? E quando a gente começa a olhar para o nosso ciclo, a gente percebe que tem dias que a gente está mais fácil de se irritar, está com um humor mais instável, tem dias que a gente está chorona, tem dias que a gente está alegre, feliz da vida. Quando a gente consegue perceber esse nosso ciclo e perceber que no próximo mês a gente vai ter esse mesmo ciclo, vai ter dias que está alegre, tem dias que está disposta, tem dias que não está. A gente consegue, inclusive, fazer programações para a nossa vida, para o nosso trabalho, de acordo com o nosso ciclo. E tudo isso a gente vai aprender, tá bom? E vai... É como se fosse, assim, uma volta para casa, né? E é um aprendizado muito, muito bonito, tá bom? E vai ajudar bastante se conectando com as ferramentas que a Vanessa tem para trazer para a gente. E se conectando com essas ferramentas do sabonete. Eu acho que a gente tem uma potência muito grande que a gente vai descobrir e vai levar para a vida. Tá bom? É isso. Estou animada para conhecer, já falamos. Vou amar me aprofundar no estudo dos nossos ciclos. Essa parte eu também vou aprender com vocês sobre as luas. A Ana vai trazer para a gente. E a Sil está perguntando também se vai ter aula de yoga também, Ana. Então, a gente até pensar. E a aula de meditação. O que eu vejo talvez nossos alguma encontros são gravação. quinzenais. Talvez não valha a pena, mas talvez uma gravação. Vou pensar no caso, tá? Eu acho que assim, não tem como a gente tirar um dos nossos encontros para colocar uma determinada aula de yoga. Mas a Ana pode trazer para a gente algumas ferramentas, alguma aula importante que ela acha que faça conexão com o que a gente está vivenciando. E sobre a questão de aula de meditação, todos os nossos encontros a gente vai ter uma meditação guiada também. E aí a gente vai meditando junto aí nesse caminhar. Ficamos, meninas, mais alguma dúvida? Eu gostaria muito mesmo, de coração, que todas vocês viessem com a gente. Vocês mandam um OK para a gente aí, para mim ou pela Ana, pelo WhatsApp, vou querer entrar. A gente manda aí as opções, formas de pagamento, o link lá do formulário para vocês opinarem qual o melhor dia e horário. E já formamos o grupo na segunda-feira. Quem desejar convidar outras mulheres serão muito bem-vindas. Aliás, a gente quer mesmo levar isso para quanto mais pessoas, melhor. Quanto mais pessoas tomam consciência de tudo isso, mais a gente muda o mundo. Certo? Eu quero muito entrar, achei maravilhoso. Vou convidar as amigas. Deixe seu canal. Meu canal. Aí depois a Ana manda para o WhatsApp, para quem não me conhece. Eu vou mandar no grupo, todos vocês vão estar lá com a gente, né? Mas deixa eu já colocar. Então, duas já me pediram. Como é mesmo? Eu não estou divulgando muito meu canal por causa do nome, gente. Mas por enquanto é Vanessa Ribeiro. Depois vai ser Vanessa Pellegrini. Tá? E no Instagram, por enquanto, eu estou como Vanessa Ribeiro também. Vanessa Ribeiro. E o da Ana ciclos, né, Ana? Ciclos. Bioalquimia. Underline ou traço? Bioalquimia. Underline bioalquimia. Underline. Aqui estão. Ficamos, então. E esperamos vocês. Depois a gente partilha aí a forma de pagamento, investimento de R$50 por mês e o link para vocês opinarem na data.
Depois a gente vai passando aí como que vai ser as gravações, onde a gente vai disponibilizar. E segunda-feira a gente começa o grupo já com alguns exercícios. Beijos. Fiquem com Deus. Obrigada, Bom final de semana. E bora lá cuidar do filho, do marido, da mãe. Tchau, tchau. Bom final de semana. Gratidão, Obrigada. meninas. Gratidão. Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Até breve. Até. Obrigada. Gente, a gente não tirou uma fotinha. Vamos tirar uma fotinho para registrar esse primeiro encontro? Verdade. Já estava ligando aqui, ó. Quem tá de câmera desligada aí? Pode ligar? Alessandra, Adriana, Mônica, pode desligar ou tá de pijama? Pode ser de pijama mesmo, gente. Senão depois eu roubo uma fotinha de vocês e coloco. Ó, vou tirar. Adriana, aí. 1, 2, 3 e... Já. Aê. Então agora é verdade. Beijos, fiquem com Deus, bom final de semana. Tchau, obrigada. Tchau.